A lâmina refletiu a luz fraca da cozinha enquanto Sarah tentava pegar o telemóvel, com as mãos a tremer tanto que mal conseguia segurá-lo. Marcos estava entre ela e a porta, com os olhos vidrados por algo que ela já não reconhecia. Algo que lhe causava um nó no estômago de puro terror. "Larga o telemóvel", disse ele com uma voz assustadoramente calma. A faca na mão dele ainda nem estava levantada, apenas segurada frouxamente ao lado do corpo. Mas isso, de alguma forma, tornava tudo ainda pior, como se ele estivesse tão confiante de que ela não conseguiria escapar que não precisava se apressar. O polegar de Sarah tocou no ícone de mensagens. Ela não olhou para baixo, não conseguia tirar os olhos dele. Apenas digitava às cegas, enquanto o coração batia forte contra as costelas. A mensagem era para a sua irmã Jessica, a única pessoa que sabia como as coisas tinham piorado nos últimos 6 meses. Ele tem uma faca. 247 Riverside, APT 4B. Por favor, venha depressa. Ela carregou em enviar e largou o telemóvel no balcão, levantando ambas as mãos em sinal de rendição. "Marcos, por favor, vamos apenas conversar sobre isto." "Conversar?" Ele riu, mas era um riso vazio. Nada parecido com o homem por quem ela se apaixonara há 2 anos. Aquele homem tinha desaparecido, substituído por alguém que estava em uma espiral descendente há meses, perdendo empregos, perdendo dinheiro, perdendo-se em dívidas que ela nem mesmo compreendia totalmente. "A conversa não acabou, Sarah. Você sabe demais. Você ouviu o que eles disseram ao telefone." Ela tinha pegado o telemóvel dele por engano naquela manhã, e a voz do outro lado da linha discutia lavagem de dinheiro, remessas, nomes de pessoas que tinham sido manipuladas. Ela congelou, colocou o telemóvel no balcão e fingiu que não tinha ouvido nada. Mas Marcos viu a expressão no rosto dela. "Não vou contar a ninguém", ela sussurrou. "Prometo. Nunca prometo nada." Ele deu um passo à frente. O telemóvel dela vibrou na bancada. Uma, duas, três vezes em rápida sucessão. Os olhos de Marcos voltaram-se para ele, depois voltaram para ela. "Para quem enviaste a mensagem?" "Para ninguém. Quer dizer, para a Jessica. Só para a Jessica. Eu disse-lhe que estava..." Ele avançou e agarrou o telemóvel. Sarah encostou-se ao frigorífico, respirando ofegante. Ela viu o rosto dele mudar enquanto ele lia o ecrã. Viu a confusão substituir a raiva. Viu a testa dele franzir-se. "Quem diabos é essa?" Ele disse lentamente. A voz de Sarah saiu quase como um sussurro. "O quê?" Ele virou o telemóvel para ela. As mensagens na tela não eram de Jessica. "Endereço agora. Quantos estão lá dentro? Não entre em contato. Tranque-se no banheiro. Estou a 12 minutos de aí." O número não era o da irmã dela. Em pânico, ela deve ter trocado 2 dígitos. Ela enviou a mensagem mais assustadora da sua vida para um completo estranho. "Não sei", Sarah suspirou. "Número errado. É só um número errado." "Eu não fiz isso." O telefone vibrou novamente. Marcos olhou para ele. "Se a magoares antes de eu chegar, o que eu farei com você vai fazer você implorar pelo inferno." As palavras estavam ali na tela, frias e absolutas. A mão de Marcos começou a tremer. Que tipo de piada é essa? Quem é essa pessoa, na verdade? "Não sei." A voz de Sarah falhou. "Juro que estava a tentar enviar uma mensagem para a Jessica. Devo ter feito isso." Outro zumbido. 10 minutos. O rosto de Marcos empalideceu. Ele olhou para a faca na mão, depois para o telefone e em seguida para Sarah. Por um momento, ela pensou ter visto o antigo Marcos aparecer. Aquele que costumava levar-lhe café na cama, que costumava rir das suas piadas terríveis. O medo passou pelo seu rosto. "Isto é loucura", murmurou ele. "Isto é algum tipo de armadilha tua. Estás a tentar assustar-me." "Não estou. Não sei quem é." Ele recuou em direção à porta, ainda segurando a faca, ainda segurando o telemóvel dela. "Se isto for real, se realmente ligaste para alguém." "Sarah, não fazes ideia do que fizeste. As pessoas a quem devo dinheiro não brincam em serviço. Se acharem que estou a chamar atenção, se acharem que a polícia está a chegar..." "Não é a polícia", disse Sarah. E de alguma forma ela sabia que era verdade. As mensagens eram muito diretas, muito pessoais. Nenhum agente da lei enviaria mensagens assim. 9 minutos nome. Marcos olhou para o telemóvel. A sua mão estava a tremer muito agora. "O que eu digo?" "Não sei. Dá-me o telemóvel." "Não." Ele afastou-o dela. "Não."
Se essa pessoa estiver a vir, se alguém estiver realmente, eu preciso. Ele estava em espiral. Ela podia ver isso. O pânico superava qualquer lugar sombrio em que ele estivesse momentos antes. Preciso sair daqui. Marcos, espera. Mas ele já estava a sair. Pegando o casaco no cabide perto da porta, colocando o telemóvel dela no bolso, ele apontou a faca para ela mais uma vez. Fica aqui. Não te mexas. Não ligues para ninguém. Se isso for real, diz a quem aparecer que eu fui embora. Diz que não vou voltar. Então ele saiu pela porta e ela ouviu os seus passos ecoando pelo corredor. Ouviu a porta da escada se abrir com um estrondo. Sara ficou sozinha na cozinha, com as pernas de repente fracas demais para sustentá-la. Ela se sentou no chão, com as costas encostadas na geladeira, e começou a chorar. Alívio misturado com terror, misturado com confusão. Ela estava segura por enquanto. Mas algum estranho estava a caminho. Alguém que prometera violência. Alguém que pensava estar indo resgatá-la. Alguém que provavelmente esperava encontrá-la com uma faca na garganta. Alguém que chegaria e não encontraria nada. Ela precisava fugir. Precisava pegar a bolsa e sair, ir para a casa de Jessica, ir para qualquer lugar, menos ali. Mas as pernas não respondiam e a respiração continuava ofegante. Tudo o que conseguia fazer era ficar ali sentada, tremendo. 8 minutos depois, ouviu a porta principal do prédio abrir no andar de baixo. Passos pesados, controlados e rápidos. Não correndo, mas decididos, subindo as escadas. Sara levantou-se rapidamente. Ela deveria se esconder. Ela deveria barricar a porta. Ela deveria fazer alguma coisa, qualquer coisa. Mas seu corpo estava paralisado no lugar quando os passos chegaram ao seu andar, movendo-se pelo corredor. Quando pararam diretamente em frente ao seu apartamento, houve uma pausa, depois uma batida, firme, mas não agressiva. Sara. A voz era grave, controlada, masculina. O meu nome é Luca. Recebi a sua mensagem. Está sozinha? Ela não conseguia falar. A sua garganta estava completamente fechada. Sara, preciso que me responda. A ameaça desapareceu? Ela conseguiu forçar as palavras. Ele foi-se embora. Quando viu as suas mensagens, fugiu. Outra pausa. Está ferida? Não, pode abrir a porta? Todos os seus instintos gritavam para que não o fizesse. Mas essa pessoa tinha assustado Marcos. Essa pessoa, de alguma forma estranha, tinha salvado a vida dela. E ela ainda estava tão assustada, tão abalada, que a ideia de ficar sozinha parecia pior do que qualquer coisa que pudesse estar do outro lado da porta. Sara avançou com os pés dormentes. Ela girou a fechadura. Ela abriu a porta. O homem parado no corredor não era o que ela esperava. Alto, sim. Imponente, sem dúvida, mais jovem. Talvez na casa dos 30 anos, com cabelo escuro penteado para trás e olhos de um tom inquietante de azul acinzentado. Vestia um casaco preto caro sobre roupas escuras, e havia algo na sua postura que sugeria violência reprimida, mas o seu rosto estava calmo, quase gentil. Ele olhou para ela por um longo momento, absorvendo o que devia ser um desastre. O rosto manchado de lágrimas, as mãos trêmulas, os pés descalços no chão frio. Algo passou pela sua expressão. Posso entrar? Perguntou ele baixinho. Ela deu um passo para trás. Ele entrou, movendo-se com precisão cuidadosa, os olhos varrendo o pequeno apartamento em segundos, catalogando tudo. Fechou a porta atrás de si e voltou-se para ela. Sente-se antes que caia, disse ele. E não havia nenhuma ordem nisso, apenas uma observação. Sara afundou-se no sofá. Ele permaneceu de pé, mantendo distância, claramente tentando não a incomodar. Para um homem que enviara mensagens tão ameaçadoras, ele estava sendo notavelmente gentil. O teu ex-namorado? Perguntou ele. Não oficialmente, mas sim, Marcos. A voz dela soou oca aos seus próprios ouvidos. Ele levou o teu telemóvel? Sim. Luca acenou lentamente com a cabeça. Ele pegou no seu próprio telemóvel e digitou algo rapidamente. Estou a mandar alguém rastreá-lo. Vamos encontrá-lo. A confiança casual nessa afirmação deveria tê-la assustado. Mas não assustou. Em vez disso, algo em seu peito relaxou um pouco. Por quê? Ela começou, depois parou. Começou novamente. Por que você me ajudou? Você não me conhece. Eu enviei a mensagem para o número errado. Luca ficou em silêncio por um momento.
Quando falou, sua voz era cautelosa. Eu sei como soa quando alguém está a morrer. A sua mensagem, a forma como foi escrita. Pensei que talvez tivesse 5 minutos para impedir algo terrível. Deixou tudo. Nem sequer me conhece. Ela repetiu. Os olhos dele encontraram os dela, e havia algo neles que ela não conseguia decifrar. Ninguém deve morrer sozinho e com medo porque uma mensagem foi enviada para o número errado. Não importa quem você é. Sara sentiu novas lágrimas a arderem nos seus olhos. Ele ia matar-me. Acho que ele ia mesmo fazê-lo. E depois você. As suas mensagens assustaram-no mais do que eu já vi alguém assustado. Quem é você? Luca hesitou. Ela viu-o a ponderar as palavras. Alguém que lida com homens assustados todos os dias. Alguém cuja reputação o precede. Aparentemente, isso não é uma resposta. Não, ele concordou. Não é. Olharam-se através da pequena sala de estar dela. Sara sabia que deveria estar com mais medo. Este homem tinha localizado a sua morada em poucos minutos, tinha chegado armado com ameaças que fizeram Marcos fugir, comportava-se como se a violência fosse a sua segunda língua. Mas tudo o que ela sentia era exaustão, esgotamento e, estranhamente, segurança. O teu ex, disse Luca baixinho. As coisas que ele mencionou, as pessoas a quem ele deve dinheiro. Isso não é algo casual. Sara cruzou os braços à volta do corpo. Eu não sabia. Não até recentemente. Ele tem estado diferente, desesperado. Esta manhã, ouvi-o ao telefone a falar sobre coisas que não entendi. Dinheiro, remessas, alguém chamado Vincent com quem ele tinha lidado. Acho que ele está envolvido em algo muito ruim. A expressão de Luca endureceu ligeiramente. Vincent Caruso. Talvez eu só tenha ouvido o primeiro nome. Descreva os outros homens, aqueles a quem ele deve dinheiro. Eu nunca os vi, só ouvi-lo ao telefone, sempre estressado, sempre a prometer que teria o dinheiro em breve. Ela olhou para ele. Sabes de alguma coisa? Talvez. Ele aproximou-se da janela dela e olhou para a rua abaixo. O telemóvel dele vibrou. Ele olhou para ele, digitou uma resposta. O telemóvel do teu ex acabou de ficar offline. Ou ele o desligou, ou o destruiu. Inteligente, considerando. Considerando o quê? Considerando que ele acabou de ameaçar alguém sob a minha proteção. Sara pestanejou. Não estou. Acabamos de nos conhecer. Tu nem me conheces. Luca afastou-se da janela. A sua expressão era difícil de ler. Tu enviaste uma mensagem a dizer que estavas prestes a morrer. Eu respondi. Isso colocou-te sob a minha proteção, quer tenhas pretendido ou não. Não é algo que eu leve de ânimo leve. A maneira como ele disse isso, tão natural, tão absoluta, fez o peito dela apertar. O que és? Algum tipo de justiceiro. A sua boca se curvou ligeiramente. Não exatamente um sorriso. Algo parecido. A mente de Sara estava a mil. As roupas caras, a autoridade calma, a capacidade de rastrear telefones e fazer ameaças que fizeram Marcos fugir. A maneira como ele perguntou sobre Vincent Caruso, como se conhecesse o nome. Não és um polícia. Não, mas também não és normal. Não, ele concordou novamente. Ela deveria dizer-lhe para ir embora. Deveria agradecer-lhe e tirá-lo do seu apartamento e da sua vida antes que o que quer que fosse em que ele estivesse envolvido a afetasse mais do que já tinha afetado. Mas, olhando para ele parado junto à janela, aquele estranho que atravessara a cidade a correr, porque alguém que ele nunca conhecera enviara uma mensagem desesperada, ela percebeu que não queria que ele fosse embora. Obrigada, disse ela baixinho. Por ter vindo, por ter assustado ele, por tudo. A expressão de Lucas suavizou-se ligeiramente. Não precisa de me agradecer. Sim, preciso. Você salvou a minha vida. Ele afastou-se da janela, aproximando-se, mas ainda mantendo aquela distância cautelosa. O que vai fazer agora? Tem algum lugar seguro para ir? A minha irmã Jessica, em Brooklyn. Eu deveria ter ido para lá há meses, mas continuava a pensar que Marcos iria melhorar, que as coisas voltariam a ser como eram. Não vão, disse Lucas gentilmente. Homens como ele, uma vez que começam a seguir certos caminhos, não voltam atrás. Agora eu sei disso. Ela olhou para as suas mãos. Eu provavelmente deveria chamar a polícia, fazer uma denúncia ou algo assim. Queres fazer isso? A pergunta surpreendeu-a. Não devo? Não foi isso que perguntei. Sara pensou sobre isso. Pensou em Marcos, que já fora gentil,
que estivera a afogar-se em algo de que não conseguia escapar. Pensou em depoimentos e datas de audiências e em olhar por cima do ombro durante meses, enquanto tudo se arrastava pelo sistema. Pensou em como ele parecia segurando aquela faca, mais desesperado do que malvado. Só quero que isso acabe, sussurrou ela. Quero que ele desapareça. Quero estar segura. Luca acenou com a cabeça lentamente. Posso fazer isso acontecer. A maneira como ele disse isso fez-lhe um arrepio na espinha. O que isso significa? Significa que vou garantir que ele nunca mais se aproxime de ti, sem necessidade de polícia. É mais limpo assim, mais rápido. E não passarás o próximo ano a testemunhar. Como? Deixa isso comigo. Sara levantou-se, sentindo uma necessidade repentina de se mexer. Estás a falar em magoá-lo. Estou a falar de convencê-lo de que aproximar-se de ti novamente seria o último erro que ele cometeria. Há uma diferença. A voz de Luca permaneceu calma. Razoável. Homens como o teu Marcos. Eles respondem ao poder. Não às leis, não às ordens de restrição, ao poder, ao medo. Eu posso fornecer ambos. E o que queres em troca? A pergunta saiu mais aguda do que ela pretendia. Ninguém faz algo assim de graça. Luca ficou em silêncio por um longo momento. Quero que esteja segura, só isso. Isso não é uma resposta. É a única que tenho. Ele tirou um cartão do bolso e colocou-o na mesa de café. É o meu número. Uma linha direta. Não é aquele para o qual enviaste uma mensagem acidentalmente. Deves ir para a casa da tua irmã esta noite. Arruma o que precisas. Fica lá por alguns dias enquanto eu trato das coisas. Sara pegou no cartão. Papel grosso, caro. Apenas um número de telefone, sem nome. Ainda não me disseste quem és, o que fazes. Eu resolvo problemas, disse Lucas simplesmente. Permanentemente, quando necessário. A palavra permanentemente pairou no ar entre eles. Sara sabia o que ele queria dizer. Sabia o que ele estava a insinuar. Deveria ter ficado horrorizada. Em vez disso, apenas se sentiu cansada. Não sou uma boa pessoa, disse ela baixinho, porque parte de mim espera que o assustes tanto que ele nunca mais volte a dormir bem. Isso não faz de ti má, faz de ti humana. Luca dirigiu-se para a porta. Faz as malas, parte dentro de 1 hora. Não digas a ninguém, exceto a tua irmã, para onde vais. Voltarei a ver-te. Ele fez uma pausa com a mão na maçaneta da porta. Queres isso? Sara não sabia por que disse isso. Este homem era claramente perigoso, claramente envolvido em coisas que ela não queria entender. Mas ele também tinha largado tudo para salvar a sua vida. Tinha tratado-a com mais gentileza do que Marcos tinha demonstrado em meses. E havia algo nos seus olhos que a fez sentir, pela primeira vez em muito tempo, que talvez o mundo não fosse inteiramente feito de ameaças. Sim, disse ela. Luca virou-se para olhar para ela. Algo mudou na sua expressão. Algo caloroso rompendo a aparência controlada. Então você me dará 3 dias para lidar com Marcos. Depois disso, eu ligarei para você. Conversaremos sobre o quê? Sobre por que eu atravessei a cidade como se o diabo estivesse a perseguir-me porque um estranho enviou uma mensagem. Disse ele baixinho. Sobre por que estou no seu apartamento fazendo promessas que nunca fiz a ninguém. Sobre o que acontecerá a seguir, se você quiser que haja um seguir. Sara prendeu a respiração. Tu nem me conheces. Não, ele concordou. Mas gostaria de conhecer se me deixares. Então ele se foi, a porta fechando-se suavemente atrás dele, e Sara ficou sozinha no seu apartamento, com um cartão de visita na mão e o coração batendo em um ritmo que ela não reconhecia. Ela fez as malas, não tudo, apenas o suficiente para uma semana. Roupas, produtos de higiene pessoal, o seu laptop, documentos importantes. Ela se movia mecanicamente, com a mente em outro lugar. Nos olhos cinza-azulados de Luca, na maneira cuidadosa como ele mantinha a distância, na certeza absoluta em sua voz quando prometeu lidar com Marcos, na maneira como seu estômago revirou quando ele disse que queria vê-la novamente. Jessica quase teve um ataque cardíaco quando Sara apareceu à sua porta às 22 horas com uma mala. O que aconteceu? Você está bem? Recebi a tua mensagem, mas estava toda estranha, como se estivesse corrompida ou algo assim. E quando liguei, foi direto para o correio de voz. Posso entrar? Sara perguntou. Claro, claro. Jessica puxou-a para dentro,
fechou a porta e imediatamente entrou no modo de irmã mais velha protetora. Conta-me tudo. Então Sarah contou, a maior parte. De qualquer forma, ela explicou sobre Marcos, sobre a faca, sobre a mensagem enviada para o número errado. Ela omitiu certos detalhes sobre Luca, suavizou outros, mas não conseguiu esconder a mudança na sua voz quando falava sobre ele. Jessica percebeu. Claro que percebeu. Então, esse homem misterioso, que pode ou não ser um criminoso, ajudou-te por bondade. Ele disse que eu estava sob a sua proteção. Isso é conversa de máfia, Sarah. É literalmente assim que a máfia opera. Sarah olhou para a sua caneca de chá. Eu sei. E tu deste-lhe o teu número verdadeiro. Ele já sabia onde eu morava. Isso não é tranquilizador. Jessica levantou as mãos. Ok. Ok, vamos pensar nisto logicamente. Marcos foi embora, assustado por esse tal Luca. Isso é bom. Tu estás segura aqui. Também é bom. Mas agora estás ligada a alguém que é claramente perigoso e que quer ver-te novamente. Isso é preocupante. Ele foi gentil, disse Sarah baixinho, quando não precisava de ser. Quando eu estava a desmoronar-me, ele foi gentil, paciente. Não me tocou, não me pressionou, apenas certificou-se de que eu estava bem. A expressão de Jessica suavizou-se. Querida, passaste por um trauma. O teu cérebro provavelmente está a agarrar-se a ele como uma figura salvadora. É psicologia básica, talvez. Sarah pensou na maneira como Luca o olhou. Ou talvez, às vezes, o número errado seja o certo. Jessica resmungou. Não podes estar a apaixonar-te pelo misterioso chefe da máfia que ameaçou o teu ex-namorado. Não estou a apaixonar-me por ninguém. Só quero vê-lo novamente, ouvir a sua voz, entender quem ele realmente é. Isso chama-se apaixonar-se, Sarah. Talvez fosse. Mas pela primeira vez em meses, Sarah sentiu algo além do medo. Sentiu expectativa, curiosidade, uma estranha agitação no peito quando pensou nos 3 dias que faltavam para o seu telefone tocar. 3 dias pareciam uma eternidade. O carro de Marcos foi encontrado abandonado perto da orla marítima 2 dias depois. A porta do lado do motorista estava aberta. As chaves ainda estavam na ignição. Não havia sinais de violência, nem corpo, apenas um carro vazio e muitas perguntas que a polícia não parecia particularmente motivada a responder. Jessica assistiu à reportagem com crescente preocupação. Sarah, me diga que o seu chefe da máfia não fez isso. Ele não é meu chefe da máfia, Sarah interrompeu. E Luca disse que convenceria Marcos a me deixar em paz. Não que isso não signifique nada. Mas ela parou de falar porque não sabia o que isso significava. Não sabia o que Luca tinha feito. Parte dela não queria saber. Outra parte dela, a parte que ainda sentia o fantasma daquela faca refletindo a luz, não se importava. No terceiro dia, exatamente como prometido, o seu telefone tocou. Número desconhecido. A mão de Sarah tremeu quando ela atendeu. Olá, é o Luca. A voz dele era exatamente como ela se lembrava, grave e controlada. Como estás? Estou bem. Estou na casa da minha irmã. Ela acha que estou louca, mas estou bem. Um toque de calor entrou no tom dele. As irmãs devem achar que somos loucos. Faz parte da descrição do trabalho. O carro do Marcos foi encontrado. Eu soube. Onde ele está? Em algum lugar. Ele não pode magoar-te. É tudo o que precisas de saber. Sarah engoliu em seco. Fizeste isso? Cumpri a minha promessa. Luca interrompeu gentilmente. Ele está vivo, se é isso que estás a perguntar, mas não vai voltar para a cidade. Ele tem uma nova vida à sua espera em Seattle, um emprego, um apartamento e uma compreensão muito clara do que acontecerá se ele tentar entrar em contato contigo novamente. Fizeste tudo isso em 3 dias? Sou eficiente. Sarah deu por si a sorrir, apesar de tudo. Aparentemente, uma pausa. Gostaria de te ver, se estiveres disposta. O seu coração acelerou. Quando? Esta noite. Há um restaurante em Manhattan. Tranquilo. Boa comida. Mandarei um carro buscar-te às 19 se estiveres confortável com isso. Um carro? Não quero que andes de metro sozinha depois de escurecer. E não sei onde a tua irmã mora, então não posso ir buscar-te pessoalmente. A consideração nessa afirmação fez seu peito apertar. Ok, sim, 7. Ótimo. Ela podia ouvir o sorriso na voz dele. Sarah, sim,
Fico feliz que tenha aceitado. O carro que chegou às 7 era elegante e preto, com um motorista que abriu a porta para ela e a chamou de senhora. Jessica ficou na janela do seu apartamento, fazendo gestos frenéticos de "O que está a fazer?" Mas Sarah entrou mesmo assim. O restaurante ficava escondido numa rua tranquila, o tipo de lugar que não fazia propaganda, porque as pessoas que precisavam saber sobre ele já sabiam. O motorista abriu a porta para ela e Luca estava lá, parado na calçada, com um fato escuro que provavelmente custava mais do que o aluguer mensal dela. Ele sorriu quando a viu. Isso transformou o seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem, menos perigoso. Você veio. Você sabia que eu viria. Eu esperava que você viesse. Há uma diferença. Ele ofereceu o braço. Vamos? O restaurante era lindo. Toda a iluminação aconchegante e música suave. Quase vazio, apesar de ser sexta-feira à noite. O anfitrião levou-os a uma mesa de canto, privada e tranquila, e Lucas segurou a cadeira dela como se estivessem num filme dos anos 50. Este lugar é incrível, disse Sarah, olhando em volta. É de um amigo meu. Pedi-lhe para manter tudo discreto esta noite. Lucas sentou-se à sua frente. Eu queria falar sem interrupções sobre por que você atravessou a cidade correndo atrás de um estranho, entre outras coisas. Ele recostou-se na cadeira, estudando-a. Você parece melhor, menos assustada. Mas eu me sinto melhor. Jessica acha que eu sou louca por estar aqui. Ela provavelmente está certa em pensar isso. Sarah encontrou os olhos dele. Quem é você realmente, Luca? Ele ficou em silêncio por um momento. O quanto você quer saber? Tudo. Tudo é perigoso. Já estou aqui sentada. Já passamos do perigo. Luca acenou lentamente com a cabeça. A minha família está envolvida em certos negócios há muito tempo. Operamos nas sombras, lidamos com coisas que não podem ser tratadas por vias legais, prestamos serviços de que as pessoas precisam, mas não admitem precisar. Herdei o cargo ainda jovem, aprendi rápido e construí algo que funciona com lealdade e medo em igual medida. Sarah tinha a garganta seca. Estás a dizer-me que és... Sim, ele não desviou o olhar. Estou a dizer-te exatamente o que achas que estou a dizer. E estou a dizer-te porque mereces saber com quem estás a jantar. O que pode significar ser vista comigo, os riscos. E se eu me levantar e sair agora, o motorista levar-te-á de volta para as tuas irmãs e nunca mais terás notícias minhas. Sem ameaças, sem consequências, apenas desaparecido. O seu maxilar apertou-se ligeiramente. Preferia que ficasse. Pensou em como se sentiu quando ouviu a voz dele ao telefone. Não vou a lugar nenhum, disse ela baixinho. Algo brilhou nos olhos de Luca. Devias ter mais medo. Provavelmente. Mas estou cansada de ter medo. E tu? Ela hesitou. Tu fazes-me sentir segura, o que é uma loucura, dado o que acabaste de me dizer, mas é verdade. Sarah, por que me ajudaste? Ela interrompeu-o. A sério? A verdade. Luca ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a sua voz estava áspera. Perdi alguém uma vez, alguém de quem gostava. Ela estava a ser ameaçada e eu não soube até ser tarde demais. Encontrei a mensagem dela depois, escondida no telemóvel. Ela estava com muito medo de enviá-la, com medo de piorar as coisas. Ele olhou para as mãos. Quando a tua mensagem chegou, quando vi aquelas palavras, foi como ter uma segunda oportunidade. Uma oportunidade de chegar a tempo, de impedir algo antes que fosse tarde demais. Os olhos de Sarah ardiam. Sinto muito pela tua perda. Foi há muito tempo. Ele olhou para ela novamente. Mas quando cheguei ao teu apartamento e tu estavas viva, quando abriste a porta, algo em mim que estava partido há anos sentiu que poderia sarar. E passei 3 dias a tentar convencer-me a não te ligar, a tentar ser inteligente e manter a distância. E falhei completamente. Ainda bem que falhaste, sussurrou Sarah. A sério? Sim. Ela estendeu a mão por cima da mesa e tocou na mão dele. Ele ficou muito quieto. Sei que isto é loucura. Sei que acabamos de nos conhecer. Sei que és perigoso e que eu deveria fugir, mas não consigo parar de pensar em ti. Na maneira como me olhaste, em como largaste tudo para salvar alguém que nunca conheceste. Luca virou a mão, deixou os dedos envolverem os dela. O seu aperto era caloroso e cuidadoso. Isto não vai ser simples. Não preciso que seja simples. E as pessoas vão falar.
O meu mundo vai tocar o teu. Haverá perigo. Houve perigo na minha cozinha há 3 dias. Tu impediste isso. Não posso prometer que sempre poderei impedir. Sara apertou a mão dele. Então não prometas. Apenas tenta. Eles ficaram sentados ali por um momento, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, o restaurante silencioso ao redor deles. Então Lucas sorriu. Sorriu de verdade. E foi como ver o sol romper as nuvens de tempestade. Tudo bem, disse ele. Então vamos tentar. O jantar foi fácil depois disso. Conversaram sobre tudo e nada, conhecendo-se melhor. Sara contou-lhe sobre o seu trabalho como designer gráfica, sobre a sua família, sobre como tinha acabado com Marcos. Luca contou-lhe sobre como cresceu no seu mundo, sobre o peso do legado e das expectativas, sobre o equilíbrio cuidadoso entre violência e misericórdia que definia a sua vida diária. Ele a fez rir. Ela não esperava por isso, mas ele era engraçado de uma forma sutil e irônica. E quando ele contou histórias sobre o absurdo de seus negócios, ela se viu rindo como uma adolescente. Você não é o que eu esperava, disse ela durante a sobremesa. O que você esperava? Alguém mais duro, mais frio, mais ameaçador. Eu posso ser todas essas coisas quando necessário. Sua voz estava séria. Não confunda gentileza com fraqueza, Sara. O que eu faço, quem eu sou, isso é real. As pessoas temem-me por um bom motivo. Eu sei. Ela olhou nos olhos dele. Mas você também é a pessoa que segurou a porta do meu apartamento gentilmente, que ficou longe para que eu não me sentisse pressionada, que perguntou se eu queria registrar um boletim de ocorrência em vez de me dizer o que fazer. És as duas coisas ao mesmo tempo. A maioria das pessoas só quer ver um lado ou outro. Eu não sou como a maioria das pessoas. Não, Luca concordou suavemente. Tu realmente não és. Quando o jantar terminou, ele acompanhou-a até o carro. O motorista estava à espera barna, mas Luca não abriu a porta imediatamente. Em vez disso, virou-se para ela na calçada silenciosa. A cidade parecia distante ao redor deles. Gostaria de te ver novamente, disse ele. Se estiveres disposta a enfrentar isto, seja lá o que for que venha a ser, gostaria de tentar. Sara olhou para ele. Este homem que lhe salvara a vida. Este homem que era perigoso e gentil, poderoso e delicado. Tudo de que ela deveria fugir e tudo a que não conseguia resistir. Estou disposta, disse ela. Luca estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Quando ela não o fez, ele segurou-lhe o rosto com uma mão, o polegar a roçar-lhe a maçã do rosto. Tens a certeza? Porque assim que começarmos isto, assim que as pessoas souberem que estás comigo, as coisas mudam. Não há volta a dar ao anonimato, tenho a certeza. Ele inclinou-se e Sara prendeu a respiração, e então os lábios dele estavam nos dela. Quentes, seguros e perfeitos. O beijo foi gentil, mas absolutamente certo. Uma afirmação e uma pergunta ao mesmo tempo. As mãos de Sara encontraram o peito dele, sentiram o coração dele a bater tão rápido quanto o dela. Quando se separaram, Luca encostou a testa na dela. Há 3 dias recebi uma mensagem de texto do número errado. Agora não consigo imaginar a minha vida sem ti. Isso é loucura. Completamente loucura, concordou Sara, sem fôlego. Mas não vou deixar-te ir. Ótimo. Ela beijou-o novamente, mais brevemente desta vez, porque não vou a lugar nenhum. A viagem de volta para a casa de Jessica pareceu flutuar. Sara tocou os lábios, ainda sentindo a pressão do beijo dele, e sorriu para o nada. O telemóvel vibrou. Lucas chegou em casa em segurança. Sara ainda não chegou em casa. Ainda no carro, pensando. Lucas sobre Sara. Como o número errado se transformou na pessoa certa. O destino de Luca tem um senso de humor estranho. Sara ou timing perfeito. Luca, descansa um pouco. Ligo-te amanhã. Sara, prometo. Luca, prometo. Dorme bem, Sara. Jessica estava à espera quando ela entrou, de braços cruzados, parecendo uma mãe protetora, pronta para dar um sermão. Mas o que quer que tenha visto no rosto de Sara a fez parar. Estás radiante, disse ela acusadoramente. Tive uma boa noite com o chefe da máfia. Com Luca, Jessica levantou as mãos. És louca? Sabes disso, certo? Completamente louca. Provavelmente. Sara não conseguia parar de sorrir. Mas acho que estou bem com isso. As 3 semanas seguintes foram um borrão de jantares, telefonemas e momentos roubados entre o trabalho de Luca e a vida de Sara.
Ele era cuidadoso com ela, sempre pedindo permissão, sempre garantindo que ela se sentisse segura. Mas havia também intensidade, uma paixão que se construía entre eles como uma tempestade ganhando força. Ele levou-a à inauguração de uma galeria, onde todos os observavam com olhares cúmplices. Ele comprou-lhe flores sem motivo. Ligou-lhe às 2 da manhã, só para ouvir a sua voz, quando não conseguia dormir. E lentamente, com cuidado, deixou-a entrar no seu mundo. Sara conheceu os seus associados, os homens que trabalhavam para ele. Eles eram assustadores e educados na mesma medida, tratando-a com um respeito cuidadoso que ela sabia que vinha das ordens de Luca. Ela viu vislumbres do seu poder, a forma como as salas mudavam quando ele entrava, a forma como as pessoas lhe davam deferência sem questionar. Mas também viu o peso que ele carregava, as decisões que o mantinham acordado à noite, o equilíbrio que ele mantinha entre a justiça e a violência. E ela compreendeu, de uma forma que nunca tinha compreendido antes, que estar com ele significava aceitar tudo isso. Ela estava bem com isso. Uma noite, um mês depois daquele primeiro jantar, Luca levou-a a uma cobertura com vista para a cidade. A sua cobertura, percebeu ela ao entrar num espaço elegante, moderno e inesperadamente acolhedor. Queria que visse onde moro, disse ele, observando a sua reação. Antes de irmos mais longe, queria que soubesse no que se estarias a meter. Sara dirigiu-se às janelas e olhou para a cidade cintilante lá embaixo. É lindo, é uma fortaleza. Ele aproximou-se por trás, sem a tocar, mas bem perto. Segurança, câmaras, salas seguras. Eu vivo num mundo onde as pessoas querem me morta, onde estar perto de mim coloca um alvo nas suas costas. Eu sei. Tu sabes. Ele virou-a gentilmente para ficar de frente para ele. Sara, preciso que compreendas realmente. Se fizermos isto, se ficarmos juntos, a tua vida muda. Terás proteção, recursos, tudo o que puderes desejar, mas também terás restrições, guardas, protocolos, pessoas a vigiar cada movimento teu para te manter em segurança. É algo com que consegues viver? Sara olhou para ele. Este homem que a salvara de um tipo de perigo estava a oferecer-se para a levar para outro. Mas quando pensou em ir embora, em voltar para a sua vida sem ele, sentiu um vazio no peito. Consigo viver com isso, disse ela. Consegues viver comigo? A expressão de Lucas suavizou-se. Acho que não consigo viver sem ti. Esse é o problema. Isso não é um problema. Sarara estendeu a mão e puxou-o para si. Isso é perfeito. O beijo foi diferente desta vez. Mais profundo, mais urgente, cheio de semanas de tensão acumulada. Os braços de Luca envolveram-na, puxando-a para perto, e Sara derreteu-se nele, nesta coisa impossível que tinham encontrado juntos. Quando se separaram, ambos a respirar com dificuldade, Luca olhou para ela com algo feroz e terno nos olhos. Fica esta noite. Fica comigo. Sim. Chegaram ao quarto dele, as roupas caindo entre beijos e promessas sussurradas. E se houve um momento em que Sara pensou sobre como isso era loucura, como era impossível, ele foi varrido pela sensação das mãos dele em sua pele, pela voz dele em seu ouvido, pela certeza absoluta de que era exatamente ali que ela deveria estar. Mais tarde, enrolada contra o peito dele enquanto ele traçava padrões no ombro dela, Sara disse baixinho, eu amo-te. Luca ficou muito quieto. Tu mal me conheces. Eu conheço o suficiente. Sei que és gentil, implacável e protetora. Sei que me fazes sentir seguro e vivo ao mesmo tempo. Sei que há um mês atrás tu eras um número errado e agora és tudo. Isso é o suficiente. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que talvez tivesse cometido um erro. Então ele inclinou o rosto dela para o seu e os seus olhos estavam em chamas. Eu amei-te no momento em que abriste aquela porta, terrorizada, corajosa e linda. E pensei que iria incendiar o mundo antes de deixar alguém magoá-la novamente. Isso não é sensato. Não é normal, mas é verdade. Sara prendeu a respiração. Diz. Eu amo-te, disse Luca. E as palavras eram uma promessa. Eu amo-te e vou ficar contigo. E quem tentar mudar isso vai descobrir por que é que as pessoas temem o meu nome. Essa é a ameaça mais romântica que já ouvi. Ele riu, riu mesmo, e beijou-a até ela não conseguir respirar. Habitua-te. Eu não faço nada pela metade. 3 meses depois, Sara mudou-se para a cobertura. Jessica teve um pequeno colapso,
mas acabou por aceitar quando viu como a irmã estava feliz. Sarah manteve o seu emprego de designer, agora com uma discreta equipa de segurança que deixava os seus clientes nervosos até se habituarem. O mundo de Luca era tudo aquilo sobre o qual ele a tinha avisado. Perigoso, complicado, cheio de sombras e segredos. Mas também era cheio de lealdade, de um estranho tipo de honra, de pessoas que morreriam umas pelas outras sem questionar. E no centro de tudo isso estava Luca, a gerir o seu império com inteligência e força de vontade, voltando para casa todas as noites, como se ela fosse a sua âncora para algo normal. 6 meses depois daquela mensagem de texto enviada por engano, Luca levou-a de volta ao restaurante onde tiveram o primeiro encontro. Sarah percebeu que algo estava diferente assim que chegaram. Desta vez, o lugar estava completamente vazio. Havia velas por toda parte. Uma música suave tocava. "O que é isso?" ela perguntou. "Sente-se", disse Luca. E havia um nervosismo nele que ela nunca tinha visto antes. Eles se sentaram na mesma mesa daquela primeira noite. Luca pegou as mãos dela, segurou-as gentilmente e olhou para ela com aqueles olhos cinza-azulados que assombravam os seus sonhos desde o início. 6 meses atrás, recebi uma mensagem de texto de alguém que precisava de ajuda. Atravessei a cidade de carro pensando que iria impedir um assassinato. Em vez disso, encontrei-te. Ele fez uma pausa. Tu mudaste tudo, Sarah. Antes de ti, eu estava apenas a seguir o movimento, acumulando poder, mantendo o controlo, existindo, mas não vivendo de verdade. Tu me fizeste lembrar como era querer algo além da sobrevivência. Precisar de alguém além da estratégia. Os olhos de Sarah estavam ardentes. Luca, deixa-me terminar. Ele sorriu levemente. Fiz muitas coisas das quais não me orgulho. Magoei pessoas, fiz escolhas que me mantêm acordado à noite. Mas salvar-te, conhecer-te, amar-te, essa é a única coisa que sei que fiz certo. És a única coisa pura na minha vida. E não quero deixar-te ir nunca. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa. A respiração de Sarah parou completamente. Sei que isto é rápido. Sei que só nos conhecemos há 6 meses, mas no meu mundo, aprende-se a reconhecer rapidamente o que é importante, porque esperar demasiado tempo significa perdê-lo. E eu não vou perder-te. Ele abriu a caixa, revelando um anel que refletia a luz das velas. Simples e perfeito. Sarah, queres casar comigo? Queres dar este salto comigo? Ser minha parceira nesta vida louca? Deixa-me passar o resto dos meus dias a manter-te segura, feliz e amada. Sarah estava a chorar agora. Não conseguia parar as lágrimas. Queres mesmo casar com a rapariga que te enviou uma mensagem por acidente? Quero casar com a mulher que foi corajosa o suficiente para enviar aquela mensagem. Que foi forte o suficiente para abrir a porta a um estranho. Que olhou para a minha vida, para toda a escuridão e perigo, e decidiu ficar mesmo assim. A voz dele estava rouca. Quero casar contigo porque te amo mais do que pensava ser possível amar alguém. Por isso sim, quero mesmo casar com a rapariga que me enviou uma mensagem por acidente. O melhor acidente da minha vida. Sim, sussurrou Sarah. Sim, sem dúvida. Sim. Luca deslizou o anel no dedo dela e em seguida puxou-a para os seus braços, beijando-a como se fossem as únicas duas pessoas no mundo. Talvez naquele momento fossem. Vou passar o resto da minha vida a proteger-te, murmurou ele contra os lábios dela. A amar-te, a garantir que nunca te arrependas disso. Eu nunca poderia arrepender-me de ti, Sarah. Afastou-se o suficiente para olhar para ele. Salvaste a minha vida, Luca. Em todos os sentidos em que uma pessoa pode ser salva. Também salvaste a minha. Só que ainda não te apercebeste disso. O casamento foi pequeno, privado, apenas com a Jéssica e alguns dos colegas mais próximos do Luca, numa cerimônia que foi mais sobre promessas do que sobre pompa. A Sarah vestia um simples vestido branco. O Luca vestia preto. E quando ele disse "aceito", a sua voz estava absolutamente segura. Na recepção, a Jéssica puxou a Sarah de lado. Estás feliz? Realmente feliz? Sarah olhou para o outro lado da sala, para o seu marido, que conversava com os seus homens, mas cujos olhos continuavam a procurá-la, como se ele precisasse de se certificar de que ela era real. Nunca fui tão feliz. Sei que não é tradicional. Sei que é complicado. Mas Jéssica, ele é tudo para mim. Então, isso é suficiente. Jéssica abraçou-a com força.
Promete-me que se algum dia deixar de ser suficiente, tu me dirás. Prometo. Mas Sara sabia que nunca precisaria fazer essa ligação. Porque quando Luca olhou para ela do outro lado da sala e sorriu, quando ele se desculpou e veio para o lado dela como se não aguentasse mais ficar longe, quando ele pegou a mão dela e a puxou para a pista de dança, ela soube com absoluta certeza que isso era para sempre. Senhora Moretti, disse ele suavemente, e o nome fez-lhe arrepios na espinha. Como se sente? Perfeita, disse Sara. Completamente e insanamente perfeita, sem arrependimentos pelo número errado. Ela riu. O melhor erro que já cometi. Luca girou-a suavemente. Puxou-a de volta para si. Eu costumava pensar que a minha vida era definida pelas escolhas que fazia, pelo império que construí, pelo poder que acumulei. Mas agora acho que talvez isso sempre me tenha levado a esse momento, a sua mensagem, a ter um motivo para estar onde era necessário. Destino, disse Sara, ou sorte, ou intervenção divina. Não me importa qual. Ele beijou a testa dela. Só me importa que esteja aqui, que seja minha, que eu possa passar o resto da minha vida garantindo que nunca se arrependa de me ter escolhido. Não vou a lugar nenhum, Sara prometeu. Agora estás presa a mim. Ótimo. Os braços de Luca apertaram-na com mais força, porque nunca te vou deixar ir. Nem nesta vida, nem em qualquer outra. Enviaste uma mensagem para o número errado, Sara. E isso transformou-se em tudo o que era certo. Anos mais tarde, quando as pessoas perguntavam como se tinham conhecido, Sara sorria e dizia que tinha sido um número errado. E Luca acrescentava que, às vezes, o universo tem um plano, mesmo quando pensamos que estamos apenas a cometer erros. Os seus filhos cresceriam ouvindo a história, ririam da impossibilidade dela, perguntariam à mãe se ela ficou com medo naquela primeira noite em que um estranho apareceu à sua porta. E Sara diria que sim, ela estava apavorada, mas também foi corajosa. E, às vezes, ser corajoso significa abrir a porta mesmo quando se está com medo. Às vezes, significa dar um salto com alguém perigoso, gentil e completamente inesperado. Às vezes, significa enviar uma mensagem para o número errado e encontrar exatamente o certo.